Fala pessoal, dia 18/9, segunda-feira, e vamos às notícias, lembrando que ontem, tem que avisar, que teve vídeo exclusivo aqui no canal de 1h20, tá? Não percam o conteúdo, que teve muita coisa interessante. Presidente de sigla de Bolsonaro vê Moraes candidato ao Planalto, como assim? Valdemar Costa Neto está convencido de que ministro Alexandre de Moraes será candidato a presidente da República. Por que ele seria? Sendo que ele tem um poder muito maior até do que o executivo como ministro do STF. Lá, dependendo do como ele, fazer as suas articulações, o STF faz leis. Enquanto o Lula tá lá se debatendo com o Centrão para conseguir passar uma coisa ou outra, ele no STF tem um controle muito mais que completo, não precisa ficar dependendo de voto, ele está lá e pode ficar muitos anos ainda. Difícil, né? Mas vai saber o que o Valdemar tá sabendo e a gente não sabe, mas eu duvido muito. Lula completará 2 meses fora do Brasil em 2023 após viagem a Cuba e Nova York. 2 meses, né? Temos aí 9 meses de governo, 2 meses só viajando. Por quê? Porque ele está acelerando todos os projetos de poder, dos comunistas. Tem que fazer a coisa avançar. Inclusive, em Cuba, Lula pede que países ricos financiem emergentes na transição energética. Olha só que interessante. Além dele passear por todos os países do BRICS, chega a Cuba e fala para os globalistas: olha, vocês precisam dar dinheiro mais para a gente. Ele está nadando de braçada na ingenuidade dos globalistas em achar que ele está aí obedecendo, né? Tem gente que tá falando pra você que ele tá obedecendo ao Biden. Será que tá mesmo? Pode ser que ele disfarce, porque ele vai pra Nova York e tá aí notícia que ele vai falar com os Zelensky, que a gente vai citar aqui. Mas em Cuba, o presidente Lula discursou no encontro G77 mais China e mencionou que o embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba é ilegal, né? Em discurso em Havana, Lula critica o embargo econômico dos Estados Unidos sobre Cuba e mais uma vez batendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como sempre, fazendo muito pouco, né? Tanto quanto for China, o que for, os americanos estão deixando. Por isso vão receber Lula e quero ver o que Lula falará nos Estados Unidos. Visita de Lula busca reaproximar Brasil de Cuba e agradar à esquerda do PT. Com certeza ficaram muito felizes. E Brasil retoma parceria com Cuba na saúde e com remédios para doenças raras como foco. E aqui diz o Flávio: o único país do mundo que acredita na medicina de Cuba é o Brasil. Os demais acham tudo isso uma mentira um tanto perigosa. E simplesmente o Brasil acredita em qualquer coisa, né? Lula oferece 2 horários e negocia a agenda com Zelensky em Nova York. É isso que eu estou dizendo. Ele vai lá nos Estados Unidos. E aí vamos ver que tipo de, vamos dizer assim, lero-lero, que papinho ele vai jogar para cima dos americanos, né? Que ele está tentando ao máximo, né? Conversando com o BRICS, tão próximo de países querendo derrubar o dólar. Será que ele vai falar com o Zelensky? Será que chegou o momento dele dar uma, vamos dizer, uma disfarçada na coisa? Porque estão avançando para cima dele. Pressão por ministra negra no STF inclui Times Square, G20 e narração de Thaís Araújo e um monte de gente falando que ele tem que colocar, uma ministra negra no STF. Não é simplesmente uma pauta globalista, se é que você entende um pouco mais, sendo empurrada goela abaixo do Lula. E eu não sei se ele vai aceitar, não. A gente vai falar até aí de outro nome pro STF. Ucranianos reagem às falas de Lula e Dino sobre a invasão russa ao seu país, revoltados porque o que eles escutaram do Lula, Então a mídia tá mostrando essas coisas. Olha só, negacionista silencioso. Lula e Silvio Almeida negam direitos humanos por motivos geopolíticos e ideológicos. E o que isso quer dizer? Isso aqui, meses antes de assumir o ministério, Almeida publicou um artigo esclarecedor. Consagrada à invasão da Ucrânia, o texto conseguiu a proeza de, ao longo de 613 palavras, evitar a responsabilização de Putin. E aos poucos você vai ver na mídia forçando o Lula. Lula, fica aí, no trilho globalista. E eu falei, desde que começou, como eles acharam que Lula ia ficar nesse fluxo globalista, Ele sim pode, o comunista, usar várias pautas dos globalistas, porque são muito próximos, ambos querem o mesmo objetivo, só que caminhos diferentes, Só que não existe mais toda amizade que existia anos atrás. Agora vão sair no tapa, já estão saindo porque estamos numa guerra fria, não sei se você sabe. E Lula é aconselhado a escolher mulher para a justiça caso o Flávio Dino vá para o STF. Então, caso o Lula não aceite a ministra para o STF, então coloca aí uma mulher na justiça, coloca mais mulheres. E o Lula, comunista, não tá ligando para essas pautas mais, porque eles estão agora em outro plano. Essa aí para eles é bobeira.
Isso aí é bobeira. Eles precisam de um modo muito eficiente de juntar o máximo de dinheiro, de riqueza, de poder para poder enfrentar os Estados Unidos. É a Rússia que fala, é a China que manda, né? Toffoli se baseou em perícia da defesa de Lula para anular provas. Olha só que coisa, hein? Super imparcial, né? Ministro de Lula não vê espaço para que decisão sobre o Odebrecht seja revista. Mas não precisa, que isso? Foi baseado em algo que erraram? Não tem, acharam legal, pô. Ainda que o Ministério da Justiça tenha localizado o pedido de cooperação feito pela Lava Jato, ministros do governo Lula não acreditam que haverá qualquer tipo de reconsideração por parte de Dias Toffoli. Pra quê? Por isso que eu digo, a esquerda faz o que ela quer. Não importa o que seja, ela faz o que ela quer. Lula não será alvo do TCU por ficar com presentes de luxo. Veja o motivo. Qual que é o motivo? O motivo é simples, sorte. Vamos ler aqui. Como Lula voltou à condição de chefe de Estado, em tese pode usufruir de todos os presentes recebidos por presidentes anteriores, informa um ministro do TCU. Isso inclui os itens recebidos por Bolsonaro, por Temer, por Dilma, o próprio Lula e antecessores. Lula apenas poderá ser julgado pelo tribunal pela retenção de presentes a partir do 1º de janeiro de 2027, caso deixe a presidência. Ele pode ser aí, né, investigado, como está sendo o Bolsonaro. Mas tem um comentário que eu achei no Instagram aqui que a gente acha umas pérolas muito interessantes. Lucas diz aqui: Lula passou 12 anos fora da presidência e ninguém nunca investigou presentes. Bolsonaro 6 meses fora da presidência, estão investigando até se ele tomava banho. Ainda dizem que não é perseguição. Pois é, isso é o Brasil. Mas o que acontece? A isentosfera fica batendo o Bolsonaro até hoje. Lula fazendo a festa. Raramente alguns têm coragem, mas aquele medo, né? Vai sujar os sapatênis, né? A ala do PT vai insistir em vetar militares também em ministérios. Já tiraram aí da questão de cargo público, de voto, nesse candidatar, agora querem tirar de ministérios também. Múcio que se cuide, né? Fake news contra a democracia resultará em impeachment desse projeto. Então aí já vai, né? Pacheco verão algo aí para tentar derrubar caso precise. Será que o Senado vai aí, né, começar a ficar um pouco mais sério? Será que eles vão se posicionar? Eu tô achando difícil, mas eles estão dando aí, vamos dizer, sinal que estão se fortalecendo para enfrentar aí, né, o governo atual. Vamos ver. Lira diz que Caixa terá indicações políticas do Centrão, porque o Lira, por mais que a mídia fica jogando várias coisas, né, contra ele, né, tentando, vamos dizer assim, impactar o Lira não tá nem aí. E ele vem pedindo mais, ele vem pedindo bastante. E o Lula tá entregando. Tá tendo poder contra o Lula. Deputado quer obrigar doação de órgãos de pessoas mortas por policiais em confrontos. Olha só, isso aqui quem foi? Foi o Farrur. Tá? Porque ele falou, já que querem tanto automaticamente órgãos, né? Teve o caso polêmico do Faustão, os filhos do Faustão pedindo essa doação automática. Por que não de pessoas que enfrentaram a polícia, né? E aí tiveram, vamos dizer, o azar de ser alvejados, e aí será que podem doar os órgãos? É uma coisa complicada, porque eu acho que em países que não tem muita mídia isso acontece a rodo, né? Bússola institucional avariada. Há um clima de permissividade institucional. Executivo Federal e setores do Judiciário sentem-se autorizados a atuar como bem entenderem, indiferentes à Constituição. É preciso reagir. Olha a opinião do Estadão, olha só que engraçado. Este jornal faz um alerta. Tendo vencido os ataques do bolsonarismo contra a democracia, o país enfrenta agora outra ameaça mais sutil. É fogo, mas não menos perigosa contra o funcionamento das instituições democráticas, né? E que tá falando que tá acontecendo que aparentemente, não sei, é sutil, não sabe? Parece que o executivo e o judiciário estão fazendo o que querem. Será? Bolsonaro é um democrata, mas não é meu padrinho político, diz Nunes. Olha, não quer sujar o sapatênis, né? Não pode sujar. Mas ele quer o apoio do Bolsonaro, mas não é muito amigo não. Né? Não, todo mundo quer usar o Bolsonaro. Lembra do Bolsonaro? Acelera? Então, mesma coisa, igualzinho. Chamado de presidente e poeta, Temer é anunciado em congresso do MBL. É o MBL. A gente falou, MBL, eu falei há anos atrás, o MBL é uma força que não vai desaparecer. Ele se transforma, ele se divide. Tem gente que é MBL, você não sabe, que vai aparecendo aí, vira herói da direita. A MBL não é algo assim que vai passar tão fácil. E eu falei, o pessoal aí tira sarro. Não, porque o Arthur teve uma polêmica ali, não sei o quê. Vocês não sabem, o brasileiro gosta, né? E não sei se vocês viram isso aqui, né? O Alckmin citando o Karate Kid, fazendo um gesto. E um cara sério, político, né? De certa idade,
fazendo isso. Eu me pergunto se foi o MBL que deu essa dica, né, pra ele fazer essas coisas, porque deve ser descolado. E funciona com o MBL, tá? O MBL, quando você vê as campanhas dele, é pessoal dançando, fazendo musiquinha, né? A nova loira do Tchau, o que foi? Eles dançam, tão nem aí. E sabe o que acontece? Funciona. Sabe aquele povo um pouco mais assim, sofisticado, né? Sapatênis, são inteligentinhos. Eles caem nisso aí, fez dancinha na frente, o pessoal vota. Funciona. Fazer o quê? É Brasil. Eu já nem questiono mais, nem fico bravo. Eu simplesmente vejo a desgraça e dou risada. Eu dou risada do brasileiro. Ministério Público denuncia João Iris por homofobia contra Eduardo Leite. O João Iris aí com problemas, porque ele tá arranjando briga aí com o Pimenta, com o ministro do Lula. O negócio tá feio, a esquerda tá saindo no soco aí, né? Brasil teve quase 300 mil falhas na assistência à saúde em 2022, aponta levantamento. Infelizmente, na minha opinião, é muito maior esse número, né? Por N motivos que a gente já sabe aqui. Saúde é a coisa mais complicada do momento, né? E falando nisso, era das pandemias não acaba com a C-19. Estamos na fase interpandêmica. Lembra que eu falei? Até 2030. Em 2030, então, vai ter muita coisa acontecendo. E a Vivi fala aqui, ordem pelo caos. Primeiro o caos, o medo para depois virem as soluções, entre aspas. Técnica mais velha que andar para frente, mas aparentemente 5% das pessoas, né, entenderam só isso. E isso aqui é outra pérola no meio do Instagram, né? Mas só tem 3 curtidas. Quando eu vejo uma postagem boa, não tem curtida. Quando eu vejo lixo, tem curtida pra caramba. O OMS cobra da China acesso total para investigar a origem da C-19. Aparentemente agora as coisas estão ficando um pouco mais complicadas pra China, porque parece que realmente a China não está se dobrando para os Estados Unidos. E agora, a história do morceguinho, que eu sempre falei aqui, que é uma coisa muito estranha, realmente está começando a mudar. E aos poucos está aparecendo na mídia brasileira, né? O antagonista postou. Só que isso aqui já está aparecendo há muito tempo nos Estados Unidos, tá? Reino Unido irá proibir raça de cachorros American Bully XL após ataque à menina, né? Isso aqui é para aquele pessoal que fala que todo cachorro é igual, né? Isso é uma polêmica, é difícil até comentar, porque todo mundo fala, não, todos os cachorros são extremamente parecidos, que depende de como você cria. Então todas as raças são praticamente iguais, né? Menos isso aqui, ó. Cães que têm problemas para respirar, né? De focinhos achatados, que são os que mais passam por problema, né? Tem o Pug, Bulldog inglês e tal. Esses cachorros aí são diferentes, né? Aquela coisa que eu falo, quantos labradores ou Golden Retrievers teve aí que mataram pessoas, mataram crianças, né? Enfim, mas não vou ficar falando muito, porque é aquilo, né? Vai que a pessoa tem um cachorro aí, se sente ofendido, mas um pitcher e chihuahua é bravo pacas, não é não? Cocaína deve desbancar petróleo e se tornar principal produto de exportação da Colômbia. Olha só a Colômbia aí, mano. Pô, cocaína, que orgulho, né? Essa é a América do Sul. Complicado, né? Mas o Brasil, o que tem? O Brasil tem aí, tem comunistas indo pra todo lugar do mundo, fazendo aí os seus conluios, né? E o pessoal fala que não tem comunista no Brasil. Nem Lula, tem gente que fala que o Lula não é comunista, que na verdade é um globalista, está a favor aí do Biden. Enfim. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês. Segunda-feira, calor infernal. Se eu não aparecer, eu morri de calor. Espero que você esteja com o seu ventilador ligado. E gostaria muito do ar-condicionado. Mas enfim, obrigado aí pela presença. Apoie o canal que não tem propagandas, Pix ou link da Amazon. E a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.